Oi, pessoal, boa tarde. A gente está começando mais uma SPTW Live aqui no canal da São Paulo Tech Week. O tema de hoje que a gente está trazendo é sobre pessoas, né? Porque a gente acredita que antes de falar de inovação e tecnologia, a gente tem que ter esse cuidado com o humano, né? Então quer falar sobre o impacto que a pandemia do coronavírus trouxe para a vida das pessoas, causou esse sofrimento, né? E também esse aprendizado e as transformações humanas, se elas realmente existiram e tal. Mas no desenrolar da live a gente vai falando melhor sobre isso. E comigo está aqui a Raquel Nicastro. Ela foi curadora da São Paulo Tech Week em HR, né, HR Tech. E, Raquel, se apresenta para a gente, fala um pouco do que você faz. Legal. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, Rafa, pessoal da São Paulo Tech Week. Eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, mas, na verdade, eu atuo com RH há 15 anos, né? E, bem, há 2 anos eu decidi empreender e hoje, muito pela minha provocação de mudança e de algumas formas de trabalhar de recursos humanos, eu tenho atuado com recrutamento e seleção com a minha sócia, que é especialista em pessoa com deficiência, e eu trago aí novas formas de RH com RH ágil, advindas da minha atuação em startup e tecnologia, acho que por isso que eu estou aqui na São Paulo Tech Week, né? E reponto vem de reinvenção do RH, que é um tema que está muito na moda, né, Rafa? Reinvenção hoje, mudanças, né? E é o que você falou, quer dizer, a gente trabalha, né, com tecnologias, mas o que está por trás de tudo isso é o ser humano. E hoje a gente está 90 dias, mais de 90 dias, em casa, né, orientado a ficar em casa, porque a gente está privado, né, de uma certa liberdade de ir e vir, por conta desse momento de pandemia, né, e vivendo sentimentos aí de incertezas, né, de tédio, enfim, muita coisa acontecendo. Então, é importante sim a gente falar disso hoje. Eu estou muito feliz aqui. Vão ter pessoas incríveis podendo discutir com a gente. Então, é um prazer para mim mediar esse bate-papo com pessoas aí que vocês vão ver. Vai ser Maravilha. bacana. Maravilha, Raquel. Gente, eu não me apresentei, né? Meu nome é Rafael Castro. A gente pensa em falar em tanta coisa, né? Enfim, e apresentar o evento, a gente esquece de falar da gente. Então, assim, meu nome é Rafael Castro, eu trabalho com produção, né, dos eventos oficiais aqui da São Paulo Tech Week. E, enfim, estou com uma equipe maravilhosa, que é a Fernanda Mitidieri, a Dani Lima, né, a Natália Kirsten, que é da comunicação, a Paula Marques, que é a nossa community manager, e a Giovana Perazzo, que faz a nossa assessoria de imprensa. Então, assim, a Dani está aqui com a gente nos bastidores, então quando a gente gritar, Dani, socorro, alguma coisa aconteceu, é a Dani que consegue organizar essa baguncinha aqui. E aí, para começar, né, vamos apresentar, então, nossos outros convidados. A gente trouxe aqui pessoas especialistas em lidar com as pessoas em ramos diferentes. Então, a primeira pessoa que a gente vai chamar é a Nana de Castro, que ela é consultora de comunicação, roteirista, autora, atriz, né, Nana, do universo artístico aí, e ela criou um canal que chama Senhorita Safo, onde ela tem colocado experiências dela da psicologia, né, e orientado, ou como ela mesma diz, né, Nana? Desorientado, as pessoas que estão mal orientadas. Isso. Fala pra gente um pouco, Nana, da sua trajetória, da sua experiência com essa área e com esse canal, então, por favor. Tá, gente, então, olha, muito legal estar aqui, estou muito feliz, queria agradecer aí. Obrigada, Rafael, pelo convite, obrigada, Raquel, Amildes, Nelly, Beto e André que vão entrar, o pessoal da São Paulo Tech Week, estou adorando, estou achando muito bacana isso aqui. Eu sou uma pessoa, assim, o tripé da minha formação é psicologia, arte e comunicação, né? Eu também sou psicóloga, aí como a Raquel, embora não seja a minha área, a psicologia hoje para mim é só um background, é uma base, né, para tudo que eu faço.
Eu me formei em psicologia e sou uma curiosa, estou sempre me aperfeiçoando, estudando e tal. E eu trabalho em arte. Em arte, eu sou atriz de formação e eu sou autora de teatro, de cinema, escrevo para TV, escrevo literatura. Eu escrevo desde os meus 15 anos. Escrever é minha forma básica de me comunicar. E em comunicação, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou de Minas, eu sou de BH, e eu vim aqui, e como eu escrevi, eu fui trabalhar numa agência de publicidade que levou a minha vida, né, para a comunicação. Eu atuei em muitas áreas. Eu comecei em propaganda, né, em criação, virei roteirista de vídeo institucional e motivacional. Depois eu migrei para eventos grandes, fiz eventos enormes como roteirista, como criativa também, né, como planner. E aí, nos eventos, eu desenvolvi uma técnica onde eu juntei todo esse conhecimento numa coisa só, e que me faz hoje, eu trabalho hoje apoiando executivos com essa técnica nessa comunicação deles, fazendo o desenho desde do conteúdo, desenho da apresentação deles, né? Até a preparação de performance para eles no palco, ou numa live agora, né? Outro dia a gente fez um evento ao vivo, lançamos um carro com uma live, pouquíssima gente no estúdio. E eu criei, Rafa, Raquel, Mildes, esse canal no meio desse processo, que a gente vai falar mais para frente dele, que é uma forma minha de doar um pouco desse meu conhecimento. Então, nesse canal, o que eu faço? Eu uso a poesia e esse expertise que eu tenho em comunicação, em psicologia e tal, para provocar as pessoas a caminharem aí nesse caminho não tão simples, não tão fácil, do conhecimento e do autoconhecimento, mas que eu acho que é profundamente necessário e transformador. Essa sou eu. Incrível, Nana. Então, e aí eu queria dizer também, né, que além de tudo isso que a Nana ela é minha mentora, né, assim, uma pessoa que sempre me ajudou muito, principalmente na minha caminhada aqui em São Paulo, a conhecer o universo corporativo de São Paulo, né, eu já fui assistente dela nos roteiros desses eventos. Brava pra caramba! Ele mandou o roteiro desse evento para mim, e mandou o roteiro, e eu olhei e me deu aquele orgulho, falei, agora sim, rapaz, isso é um roteiro. Muito bom. Mas é isso, a gente aprende e suga, né? A gente absorve das pessoas aquilo que é o melhor, né? E a Nana me ensinou tudo isso. Eu não apresentei a Mildes, gente, desculpa. A Mildes é intérprete de Libras, ela é do projeto Educa Libras, né, da escola, e em nossa parceria com a SMPED, né, que tem proporcionado que a gente possa ter acessibilidade nos nossos conteúdos. Então, ela está aqui hoje e mais tarde vai entrar uma outra pessoa também. Raquel, alguma consideração que você gostaria de falar com a Nana? Alguma atuação? Bem-vinda, Nana. Estar aqui com a gente. Raquel, eu estou aqui só, tá cheio de psicólogo aqui, cheio de fera, eu estou aqui só para provocar, só para fazer bagunça, tá? A minha parte é essa, de fazer bagunça. A gente adora. Faz parte também, né? Afinal de contas, claro, que isso. Né? Então, a gente agora vai chamar aqui a Nelly Silvestre, que ela é Chief Transformation Officer da Building 8, e que foi uma pessoa que eu conheci através de um evento que a Nana foi convidada, inclusive, né, no projeto Espelho, Espaço, Escuta, que eu participei, né, desse evento e saí bastante tocado. Então, eu queria que a Nelly falasse dela para a gente, se apresentasse, falasse dessa trajetória também. Bem-vinda, Nelly. Oi, Nelly. Obrigada, Rafa, obrigada, Raquel. Oi para todo mundo. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesse evento. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu me chamo Nelly Silvestre, tenho 41 anos, sou brasileira, sou filha do meio de uma família de 3. Tenho 2 irmãos homens, isso diz bastante da minha história. Ser a do meio numa família de 2 homens é desafiador. Sou mãe da Sofia e da Clara
esposa do Alex e sou uma facilitadora de processos de desenvolvimento individuais e de grupo. É isso que eu mais gosto de fazer. E eu faço isso como sócia da Building 8, que é uma consultoria de desenvolvimento humano. Eu descobri isso na minha vida, eu tinha uns 23 anos. Com 23 anos eu me tornei líder de pessoas. E aí eu descobri que o que eu mais gostava na gestão era desenvolver as pessoas e ver a beleza que é ver as pessoas se expandindo. Me apaixonei por isso e venho fazendo isso nas organizações e para indivíduos também como coach desde então. É isso. Essa sou eu. Um pouquinho de mim. Muito bom. Sensacional, gente. A gente vai ter também a oportunidade, né, de divulgar esse trabalho da Building 8 mais para frente. E que, inclusive, assim, eu recomendo a que todo mundo passe uma experiência dessa. Porque mesmo a gente estando distante, né, a gente consegue sentir o calor humano, assim, e consegue ser tocado de verdade. Então, a gente vai divulgar aqui mais para frente. Depois eu conto o que Sim, é isso. Maravilha, maravilha. Vamos deixar na surpresinha, que aí as pessoas ficam com a gente até o final. Boa. Obrigada. E aí, gente, obrigado, Nelly. Daqui a pouco a gente já te chama de novo. Obrigada a todos. E aí a gente agora quer apresentar também mais duas pessoas incríveis que estão aqui com a gente, que é o Beto Machado e o André Assis, do Instituto Dasein, que é uma clínica, né? Me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Que faz atendimento psicológico mesmo, né? São psicoterapeutas, supervisores clínicos. E aí a gente queria que vocês se apresentem cada um, por favor, e falem desse projeto incrível e que tem sido cada vez mais procurado, né? Nesse momento que a gente está passando, enfim, cada vez mais pessoas precisando de orientações psicológicas. E aí, Beto, fala você primeiro, Beto, que eu já... Legal, gente, muito prazer, todo mundo me ouve bem aí? Sim, legal. Maravilhosamente bem. Ótimo, obrigado aí, Rafa, Raquel, pessoal da Tech Week aí pelo convite, legal estar aqui para falar com vocês. Meu nome é Beto, né, sou sócio ali do André no Instituto Dasein. O Instituto Dasein é uma escola de especialização em psicologia, em pós-graduação em psicologia, que a gente vem montando já há alguns anos. Fica ali na Vila Madalena, numa casinha que também é onde fica sediados os nossos consultórios e onde nós atendemos também nos nossos consultórios particulares as pessoas que nos procuram, enfim. A ideia do Instituto enfim, se especializar psicólogos interessados em conhecer melhor a psicologia existencial e algumas das suas especialidades, mas a gente acaba também fazendo algumas lives, discutindo alguns assuntos contemporâneos, de tal forma que o interesse acaba também sendo um pouco maior do que só o dos psicólogos que estão querendo se especializar. A gente dialoga um pouquinho mais também, falamos um pouquinho também de contemporaneidade, enfim. Prazer estar aqui, espero ajudar aí no que eu puder, né? Passa a bola aqui pro André. Oi, pessoal, aí, boa tarde. Boa tarde. Rafael. Bom, todo mundo, o pessoal está aqui na coxinha também, escondidinho, já aparece. Bom, prazer poder estar aqui com vocês, poder participar dessa discussão, né? Fico muito feliz de estar presente aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda, o que a gente trabalha. Eu sou um dos sócios do Instituto Dasein, junto com o professor Beto e o professor Marco Casanova também, que não está aqui conosco. E, enfim, a gente tem esse trabalho, que é um trabalho de cursos e de psicologia, de filosofia, de modo geral. Bom, para mim é uma satisfação estar aqui também, porque o tema da tecnologia é um assunto que não é muito caro, né, em virtude até da minha própria formação. Eu sou psicólogo também, né, graduação em psicologia, mas eu fiz meu mestrado em comunicação e semiótica, né, discutindo o tema de cibercultura de modo geral,
né? Então, depois disso eu fui fazer meu doutorado em psicologia clínica, então, de certa forma, eu tenho esses dois eixos de pesquisa, de estudo, de debate, que são estudos clínicos e estudos da contemporaneidade, da cibercultura, da técnica, tecnologia, o que que isso implica para nós, né? O que que isso implica para o nosso mundo, para a nossa experiência. E são temas que também se cruzam demais, né? Então, bom, poder estar aqui numa live, num evento que tem como mote também a questão da tecnologia, assim, é mais um ponto de satisfação de poder estar aqui e discutir esses temas que são muito caros para mim mesmo. Agradeço o convite mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. Então, a gente pode começar, né, Raquel, trazendo as nossas provocações. Pois é. A gente quer falar um pouco do impacto, né, que essa pandemia tem causado na parte pessoal e também corporativa. E eu queria trazer aqui alguns dados para a gente pensar, a começar pelo desemprego, né? A Organização Mundial da Saúde fala em mais de 25 milhões de pessoas desempregadas, e a nossa Fundação Getúlio Vargas fala numa previsão aí de 12,6 milhões de desempregados no Brasil. E se por um lado a gente tem esses possíveis, né, prováveis desempregos, a gente também tem o home office, tão falado home office, em que a gente tem aí as adaptações tanto das empresas quanto das pessoas no ambiente em que tem família, tem o cachorro, tem o papagaio, tem os filhos que não estão mais nas escolas, tem as pressões, né, que os funcionários vivem ali da produtividade e tem que lidar com as coisas de casa, e todas essas tensões, né, de incertezas, enfim, de ter que estar privado da sua liberdade. Como é que vocês têm sentido as pessoas, né, e, enfim, esses impactos nas pessoas desse cenário? Bom, vou lá, depois você vai, André? Tudo certo. Olha, estou bastante preocupado, viu? Assim, a coisa não vai bem, né? Não vai bem no consultório e eu estou segurando dia por dia, né? Antes de falar especificamente do que eu tenho visto, né, na chave pessoal, eu acho importante sempre estar falando que quando a gente fala de Brasil, é difícil falar das pessoas, né, porque são grupos muito diferentes de pessoas. É um país de proporções continentais, marcado por desigualdades severas, né, herança colonial. Enfim, a gente tem que falar de maneira muito segmentada, se a gente quiser falar do que cada grupo de pessoas experimenta e vive, e isso necessitaria todo um estudo e um tempo para poder descrever, né? Nesse sentido, aquilo que eu tenho condições de falar é um pouco mais daquilo que eu encontro pessoalmente no meu consultório, as pessoas que eu cuido, os psicólogos que eu supervisiono, e o resto eu falar sobre o que eu leio, o que eu percebo, o que eu penso, né, nesse sentido. Enfim, no consultório eu vejo uma realidade, num certo sentido, mudando a cada semana, né? Adaptações, oscilações e bastante na chave individual. Se no começo da pandemia eu conseguia perceber alguns padrões, assim, né, como se todo mundo na primeira semana meio atordoado, na segunda semana já começando a achar que vai rolar, na terceira, quarta, uma depressão um pouco mais grave, ali deu para eu acompanhar uma coisa um pouco mais de tendência na bolha que eu atendo, né, mas depois a coisa começou a personalizar, né, e eu comecei a perceber uma agudização dos sintomas, cada um da sua questão, né, então as pessoas neuróticas mais neuróticas, as pessoas paranoicas mais paranoicas, começo a perceber uma inversão, uma questão espacial importante, né, assim, a espacialidade, o espaço privado, a casa, o número de pessoas, quem está sozinho, quem está acompanhado, o número de pessoas por metro, essa questão com uma relevância muito grande, né, eu acho que a gente vinha numa tendência arquitetônica de espaços pequenos, apartamentos pequenos com grandes áreas sociais, e esse cenário pandêmico inverte essa tendência, onde agora a gente precisaria de grandes imóveis com espaços individuais privados, né,
Talvez se a gente fosse ousar pensar numa arquitetura pós-pandemia, a gente teria que colocar home offices à prova de som, lugares onde as pessoas podem fazer uma terapia, podem trabalhar e ter qualidade de ar, de som, de volume, algo que nunca seria pensado numa planta de apartamento há 2 anos atrás, onde o que você queria era ter coisas gourmets, terraços e varandas e lugares para receber as pessoas, né? Me preocupa com o tipo de saúde mental que vai sair daqui, assim, né? Quem vai ser considerado saudável? Né? A pessoa saudável, bem adaptada, aquela que se dá bem, vai ser a pessoa que não precisa de contato afetivo, vai ser a pessoa que vive bem em ambientes fechados. Quer dizer, será que é esse o ser humano agora que vai ser o ser humano saudável, e aquele que precisa de contato, aquele que não suporta o isolamento, vai ficar doente, vai ser aquele que vai se afastar do mercado de trabalho, né? Então, será que o mercado vai selecionar esse tipo de profissional? Né? E aí a gente vai vendo para onde a coisa aponta e efeitos colaterais aqui dentro desse espaço que eu acompanho. Então, no certo sentido, sempre que eu vejo alguém sofrendo bastante pela falta de contato, eu fico triste pela pessoa, mas acaba tendo um cantinho de sorriso na minha boca, como se eu tivesse alguma identificação e alguma esperança, né? Como se, num certo sentido saudável, eu fosse sofrer pela falta das pessoas agora, né? Uhum. Vai lá, André. Gente, desculpa, só um minutinho que eu vou só colocar o Edgar, que vai continuar a nossa tradução de Libras. Mildes, muito obrigado pela sua participação, pela sua tradução. Obrigado, Mildes. Eu que agradeço. E aí o Edgar sabe? Precisa voltar o Edgar aí. Edgar. Pronto, está então. Edgar, bem-vindo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde. Estamos aqui com a Raquel, com o Beto e com o André. E agora o André vai falar sobre a percepção dele com relação ao impacto, né, da pandemia na visão dele. Vai lá, André. Vou apresentar o Zig aqui. Bom, é inegável que a pandemia tem um impacto enorme, né? Um impacto. Não dá para competir com a fofura do cachorro. Eu sei como é. Sobe baixo, desculpa. Não dá para não colocar a questão da pandemia a partir de uma perspectiva que é o rompimento de uma certa habitualidade, né? De uma cotidianidade na qual nós estávamos inseridos, e que, de certa forma, tinha ali uma dimensão tranquilizadora e encobridora de dilemas, né? E de dilemas que, a princípio, né, impasses e dramas, que eu posso dividir em 2 eixos principais, né? Acho que essa dimensão tranquilizadora era encobridora de certos impasses e problemas cotidianos, né, no sentido do modo como nos organizávamos, né? Então a gente, de certa forma, ali um pouco disperso nisso que são os assuntos cotidianos, acabávamos sempre uma vez mais abafando, né, questões cotidianas que dizem respeito ao modo das nossas relações com as pessoas que a gente gosta, o modo como a gente organiza a nossa vida, a implicação do espaço que tem nossos filhos, nossos pais, nossos amigos na nossa vida, né? Então, quando você tem um rompimento desse cotidiano, esse tipo de impasse vem à tona, né? Agora, como é que eu lido com os meus filhos, né? Porque a gente acaba percebendo que ter filhos tem toda uma estrutura que se mostrou absolutamente frágil da possibilidade dos filhos, por exemplo, caberem na minha vida. Como agora eu me organizo em relação a isso? Né? Como agora eu me organizo em relação à perda de um certo privilégio burguês de ter alguém arrumando a minha casa? Né? Então agora estou eu trabalhando, arrumando a casa, cuidando das crianças, né? E aí o tamanho dessas coisas que ficou sempre, de certa forma, encoberto na nossa habitualidade tradicional, né, vem à tona, né? A minha relação com os meus pais, né, o medo pela idade avançada,
o que de certa forma eu proponho na relação com os meus filhos, isso é uma dimensão, e dentro dessa dimensão também eu posso bifurcar nesses assuntos mais cotidianos e assuntos que são do mundo, que pertencem à estrutura da sociedade em geral, né, que vai falar uma sociedade também muito marcada por racismo, por machismo, né, esses impasses que esse rompimento da habitualidade traz à tona, né, traz à tona a hora que todo mundo está em casa e, por exemplo, a mulher fica evidente o quanto que ela, de modo geral, é responsável pelo cuidado, o cuidado que agora está todo mundo precisando. Por exemplo, né, a questão do racismo estrutural que a gente vê acontecendo, quem é que está na rua, quem é que tem que estar na rua, né, quem é que está se expondo, né? Então, assim, tanto essas questões estruturais do cotidiano vêm à tona, quanto o cotidiano mais próximo. E o outro ponto diz respeito a algo que eu também incessantemente me tranquilizo e que eu abafo, que eu posso chamar da minha relação com a minha condição humana. Sim. Né? A minha relação com a finitude, a minha relação com uma solidão de base, né, que ela é inexorável, né, pelo fato de que ninguém pode viver por mim, ninguém pode morrer por mim, tem uma solidão de base que também vem à tona, uma certa falta de sentido dado na vida, a necessidade que a gente tem de dar sentido para as coisas, né, a percepção também de que a gente está sempre em jogo, de que a estabilidade pretensa a partir da qual a gente existe, ela também tem uma fragilidade, de um dia para o outro tudo pode ser diferente, né? Tudo aquilo que você imaginou, projetou, colocou como um espaço estável a partir do qual você viveria, desmorona. Né? Então você tem, de certa forma, então, a assunção desses dilemas, desses impasses que são jogados na nossa cara. E como a gente lida com isso? Claro, num primeiro momento, de uma forma algo ameaçadora. Né? Eu sou ameaçado por essas coisas das quais, de certa forma, eu estava fugindo na minha dispersão nos assuntos cotidianos, mas que agora eu não consigo mais. E aí, mesmo o cotidiano do trabalho, aproveitando um pouco o gancho do que a Raquel falou, e até com o que o Beto falou, né, dessa agudização. Isso é uma agudização disso, e acaba sendo uma agudização que também é do sintoma, porque a ameaça, aquilo de que, de certa forma, eu me protejo, quanto mais ela vem para o primeiro plano, mais o sintoma, o meu jeito de lidar com ela também vem junto. Né, os comportamentos obsessivos, a tristeza, né, isso acaba vindo num bolo. E aí, o que a Raquel colocou em termos do desemprego e do home office, né, o desemprego vem, a princípio, como essa ameaça, né, que é essa ameaça do rompimento da estabilidade, a ameaça que é da finitude, que não é só a finitude da morte, mas é a finitude dos meus modos cotidianos de viver, das minhas pretensas estabilidades, de um certo mundo presumido que eu tendo a contar com ele, Só que esse novo normal que a gente tenta falar, não, essa vida de home office, esse trabalhar em casa, bom, isso aí ainda não se sedimentou como esse espaço cotidiano que nos tranquiliza. Né? Ainda não proporciona essa pretensa confiabilidade, né, na qual estendemos assim, a nossa existência e a partir da qual podemos nos comportar, né, nessa confiança que esse mundo presumido proporcionava para nós. Essa nova organização ainda não foi capaz de trazer isso, não sei se será, né? Isso é tudo em aberto, a gente está aqui para fazer mais perguntas do que dar respostas no final das contas. Exatamente. Então, é um pouco por aí que eu queria introduzir o debate, assim, nessa quebra, nesse rompimento com a nossa habitualidade e o que isso traz, no final das contas, para nós, enquanto sociedade, e o que isso traz para nós no plano individual, porque tem algo que pertence a todos, mas cada um de nós tem uma articulação absolutamente particular desse horizonte que pertence a todos nós. E aí, cada um vai ter que ver como é que isso lhe apela, como é que isso lhe solicita. Sensacional.
Mas é isso mesmo, né? A gente traz mais perguntas, mais questionamentos, né? Mas é bom a gente se provocar também como seres humanos, né? E assim, e pensar que errar tudo bem, né? A gente está errando, a gente está aprendendo, né? E é isso, não tem que acertar o tempo todo, não tem que estar bem o tempo todo. Também aceitar os seus limites, né? Abraçar esses limites, né? Raquel, o que que você acha, assim? Sim, não, eu tenho recebido algumas fotos de amigas minhas com filhos e tal, e os maridos tiram foto. No final do dia, elas estão de pijama, com um monte de, sei lá, hobby, não sei o quê, e elas estão mortas, assim, dormindo, porque é isso, né? Assim, no final do dia, elas não dão conta. E eu acho que é essa que é a mensagem, né? Não, não dá para dar conta, né? Então, e assim, tem que dar, dá como vamos chamar então as duas mulheres aqui, né, para falarem também com propriedade, né, sobre até sobre essa estrutura ainda patriarcal, né, que a gente está assim, do que por que que a mulher que tem que ficar cuidando, por que que ela tem que ficar levando tudo nas costas, enfim. E aí também buscar um pouquinho da experiência delas. O Beto e o André eu vou pedir então para que vocês aguardem a gente aí no backstage, eles estão aqui com a gente ainda, vão voltar. E aí, Nana e Nelly, venham para cá, por favor, novamente. Olá. E aí, com tudo isso que vocês ouviram e tal, falem para a gente também dessa experiência, como que está sendo para vocês, esse impacto, né, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Vai primeiro, Nelly. Vai lá, Nelly. Vou na sua cola. Tá bom. Queria falar um pouco desse aspecto do feminino, né, dessa coisa de delegar às mulheres o cuidado e falar da minha experiência que aconteceu aqui nesse momento, experiência pessoal. Logo no começo da pandemia, eu assumi um chapéu, um papel, sei lá o quê, de rainha do lar. Assim, eu que sou super executiva, sempre trabalhei loucamente, né? Assumi esse papel e me vi vestida nele, assim, depois de um tempo, quando eu estava já esgotada, né, de hobby, deitada, acabada. Falei, meu Deus, né? E assumi, assim, aqui somos 4, eu, meu marido e minhas 2 filhas. E me vi, assim, nesse lugar. Aí falei, mas o quê? Não quero ser esta rainha do lar. E aí, isso abriu essa consciência, né? E isso foi num espaço terapêutico que eu descobri que eu estava vestindo esse papel. Abriu uma conversa aqui em casa e uma divisão de tarefas muito clara, assim. E para mim foi bem fácil largar esse osso, bem fácil. Assim, tipo, toma, cada um cuida do que é seu. Mas como a gente entra numas armadilhas, né? Dessa coisa estrutural que está dada e que a gente não se dá conta. E eu que sempre fui executiva e feminista e me vi nesse lugar. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar. A outra coisa, falando em relação a como eu tenho visto a reação das pessoas, vou trazer uma perspectiva do mundo corporativo. Eu acho que a crise tem um papel de colocar luz naquilo que já está, sabe? Assim, então, coisas que já ali estavam e, né, nessa normose, como o André trouxe um pouco, a gente não enxergava, né? Então, e aí botando luz, vem luz e vem sombra também desse lugar. Então, o que eu já vinha observando muito nos ambientes corporativos era uma total negação da emoção, dos sentimentos, de outras dimensões do humano que não só a dimensão de produzir. E aí, muito burnout, muito problema de depressão e de ansiedade dentro das empresas, mas isso sendo colocado muito para debaixo do tapete. E isso agora está, né, batendo aqui no nariz. E eu tenho visto, assim, o assunto está à tona. Então, nas reuniões em que eu tenho participado, liderado, facilitado, nas conversas que eu tenho com os meus clientes, o assunto, a resposta à pergunta como eu estou me sentindo, aparece mais.
né? E as pessoas mais vulneráveis e mais abertas para dizer a verdade. Né? Porque acho que essa pergunta até vinha, mas vinha de um lugar do oi, tudo bem, e próximo, né? Qual é o próximo slide? O que a gente veio? Qual é o objetivo do que estamos fazendo aqui? Então, e aí eu vejo empresas muito num discurso... Então, o assunto, né, da questão mental, né, da saúde mental está na mesa. Muitas empresas tratando isso com... consideramos isso, mas na prática, botando as pessoas para trabalhar das 8 às 8, 12 horas por dia sem parar, uma conference call atrás da outra, e outras empresas levando a sério, né, ouvindo as pessoas, dando espaço de respiro. Eu vi 2 casos bem interessantes, uma empresa chamada Bird, uma empresa americana de um unicórnio, né, daqueles, como é que chama, aqueles patinetes urbanos motorizados, que mandou embora um bando de gente, acho que 400 pessoas, e o processo foi assim, as pessoas receberam um link do Zoom, temos uma reunião tal hora, e as pessoas foram mandadas embora em 60 segundos, por uma voz de alguém que não era o CEO da empresa, era uma pessoa desconhecida. Então, em 1 minuto, disseram, olha, você está sendo desligado, tem uma crise, muito obrigada pelo período que você esteve conosco. E por um outro lado, a carta, né, do presidente, do CEO do Airbnb, que teve que mandar mais de 1.000 pessoas embora, muito baseada em valores, muito respeitosa, com um plano, né, um negócio que é diretamente impactado pela pandemia, que é o negócio de viagens, e uma carta linda, assim, tem na internet, se vocês puderem ler depois, é muito legal. Sim. Baseada em valores, com um plano claro de apoio para as pessoas, e ele dizendo, retomando o propósito da empresa, né? Então, se não me engano, viajar como humanos. E ele deixa claro na carta, né? O humanos é mais importante que o viajar. Então, acho que é isso, a gente está tendo a chance de botar luz naquilo que já estava ali. Mas acho que também há uma oportunidade de, a partir da luz, poder lidar com isso, né? Porque enquanto estava embaixo do tapete, podia ser feio ou ser bonito, estava embaixo do tapete, agora está meio que aqui, né? Que é um pouco do espelho espaço escuta, que eu vou falar depois. Legal. Né? Maravilhoso. Ai, gente, vamos lá. Então, eu acho assim, Raquel, Nelly, Edgar e Rafa, a gente já vem vivendo há muito tempo, né? Mesmo, eu vou falar um pouco também da minha experiência no universo corporativo. A gente já vem vivendo aquilo que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né? As coisas mudam o tempo inteiro numa velocidade cada vez mais assustadora e não tem mais chão, né? É uma onda, a gente está sempre surfando. Não tem. E aí é incrível como o universo foi botando uma velocidade nessa transformação tão absurda, quase como se dissesse para o ser humano assim, você não está no controle. Não está no controle, ok? Quietinho, senta aí, humilde, vamos parar com essa palhaçada que vocês não estão controlando esse negócio. Porque assim, quando veio a pandemia, aí aqueles lugares onde eu já estava, assim, aquelas empresas falando de mundo VUCA, né, o dia inteiro, coitado, mal chegou lá no escritório, conseguiu ficar de pé, mundo VUCA, e chacoalha, e já está ele louco, tentando se estruturar. Aí veio a pandemia, enfim. Eu acho, sabe, gente, que assim, a forma menos dolorosa de olhar para isso hoje é a gente se afastar. É a gente procurar olhar de longe, sabe? Assim, porque olhar de muito perto é muito doloroso mesmo. As coisas que nós estamos vivendo é de um desamparo, de um abandono. Eu vejo, né, vi na fala dos meninos, do Beto, quer dizer, quando você olha na clínica ali, né, o cara com um problema vivo ali, muito doloroso, até desesperador. Porém, assim, quando a gente se afasta e olha para essa humanidade, para essa história da humanidade, né? E aí eu também indico muito os livros do Yuval Harari, que faz a gente tirar a cara dessa tela, porque ela é muito sufocante.
A gente olha que é isso, assim, tudo, a humanidade ou o universo, ele tem uma homeostase, né? Ele tem uma coisa muito inteligente, eu confio nisso hoje, acho que isso para mim hoje chama fé. Ele é muito inteligente. Então, o que não presta, e agora nesse momento que nós estamos vivendo, assim, todas as coisas que não param em pé, isso que a Nelly está falando, assim, essa forma como as empresas vinham tocando performance, 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 o cara está lá se arrastando no chão. Simplesmente, não é uma questão de ser inteligente, de ser rico, de ser performático, de lucrar. É uma questão de que a humanidade, o ser humano, que é o que nós estamos falando aqui, né, ele não comporta, ele não suporta, o planeta não sustenta, não dá. Então, eu acho que hoje eu estou vendo uma coisa assim, é ruim, é chato, é duro o que nós temos que passar, o que nós vamos passar enquanto humanidade, mas eu falo, meu Deus do céu, que bom que a casa caiu. Que bom que a casa caiu, né? Porque em muitos pontos, por exemplo, eu e Nelly, a gente já trabalhou junto em alguns clientes, e nós somos aquelas românticas. As românticas, elas são cheias de assuntos humanos. Bicho, agora nós estamos vendo na prática que, assim, para essa engrenagem andar e para ela produzir principalmente felicidade e bem-estar, porque aí a gente pode pegar lá os nossos Freuds da vida, nós estamos aqui pelo princípio do prazer, ninguém está aqui para puxar carroça, né? Então, eu acho que, nesse sentido, realmente o carro capotou. Agora, capotou, que bom, né? Não será, assim, no curto prazo, fácil. Nem todo mundo vai se transformar igual um Gremlin. Agora você tá aqueles filmes de velho, né, Rafael? Gremlin, ninguém sabe que bosta de filme, né? Gremlin era só pingar uma água nele e ele virava outra coisa. Sim, e alimentar depois da meia-noite. Então, não é, Rafa? Pandemia! O ser humano ficou lindo! Ele ficou ótimo, ele ficou sensível. O meu chefe ficou ótimo. Não, eu vi várias empresas... Todo mundo vai ser melhor depois, né? Não, eu vi várias empresas que, assim, agora, porque a onda veio e bateu e derrubou tudo, entendeu que sim, pode ter home office, que muita gente funciona bem no home office, né? Assim, e tem muita gente que vai aprender na marra, né? Assim, muita gente vai aprender com as mudanças externas arrastando e a pessoa correndo atrás. Mas eu acho que é isso, assim, eu estou vendo positivo. Isso tudo. Tá exato. Sim, é verdade. Bom, Raquel, e você? O que você tem a... Não, eu acho que perfeito. Acho que tem sempre os dois lados da moeda, né? Tem as pessoas... Eu, como tenho... A minha empresa, ela contrata pessoas, né? A gente vê muito pessoas felizes querendo home office. Tipo, olha, se for home office, eu aceito a posição. Se não, pode desligar o telefone, eu não quero falar muito. Então, tem tido muito isso, né? Pessoas mais radicais querendo somente posições home office a partir de agora. E tem aquelas que não. Tem aquelas que querem retornar à empresa. Então, sempre vai ter essas duas pontas. E também vai ter as empresas se flexibilizando, né? Vai ter duas possibilidades aqui. Né? Você tem o Facebook, o Twitter, você vê já essas modificações, inclusive de empresas devolvendo andares de empresa. Né? A gente tem visto já um movimento, como a gente já falou aqui, hoje a gente tem mais feito perguntas, né? Como que vai acontecer? Como a gente está vendo os movimentos, a gente está observando, né? Mas é óbvio que as empresas estão começando a se adaptar e, óbvio, a gente tem visto um movimento de antecipação da transformação digital, que deveria ser daqui 5, 10 anos, mas não, é agora. Então, está sendo a forceps e estão vendo benefícios, o que é bom. Mas como qualquer, né, ser humano é assim, tem aqueles que se adaptam rápido, como você mesmo disse, Nana, tem outros que não, que vai demorar, que precisa de um tempo e tudo mais. E aí, na clínica, a gente tem os doutores aqui que estão mostrando para a gente essas dificuldades, essas adaptações, e isso que é incrível do ser humano, essa riqueza, né? Eu tenho visto bastante nos meus clientes, assim, essa distinção entre
os que aceitam o home office, estão dando espaço para as pessoas se adaptarem e dando... Acho que, no fim, o papel do líder nesse momento é fazer a gestão dessa bagunça onde a gente foi catapultado. Então, tem líder ajudando e sendo terreno fértil, sendo espaço para ajudar nesse processo. E tem umas loucuras, assim, tipo uma pessoa que criou mecanismos para entender ou para checar se realmente as pessoas estão trabalhando 8 horas, porque CLT são 8 horas de trabalho. Ai, Jesus, jura, Nelly, que preguiça! Então, você sabe que eu sou pioneira do home office, porque eu trabalhava em agência, eu tinha um emprego, tinha um salário. Um dia eu falei, cara, eu não suporto isso, eu não suporto estar dentro de lugar nenhum, não é o meu jeito. E lá, 20 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, eu saí, pedi demissão, não sabia nem o que eu ia fazer, né? Assim, porque não tinha essa onda de home office e tal. E é tão louco, né, Nelly? Eu sou uma pessoa que rende tão mais, né? Depois que eu me estruturei como um trabalhador home officer, que eu consegui estruturar essas coisas que muitas pessoas terão que estruturar, outras não, outras gostam de ir, funcionam bem lá naquela sala, mas, cara, a minha rentabilidade é 10 vezes maior do que dentro de uma sala, de um lugar, né? Sim, é uma loucura a pessoa ficar botando o relógio lá para ver se eu estou 8 horas lá, onde, gente? É bizarro, né? Não sei se a gente precisa passar para os outros ou se dá desculpa, a gente fica falando aqui que nem mais louca. Um revezamentozinho. Sim, mas na verdade, Nelly, você fica com a gente, pode continuar com a gente. Eu só vou pedir a Nana para tomar um cafezinho. Vou tomar café. Também a Nana vai trazer um texto para a gente, para ela, né, fazer uma reflexão com a gente, então... Inclusive, usa esse momento de pausa, enquanto eu chamo o Beto e o André de volta, para a gente discutir justamente no quesito do atendimento, né? No quesito, assim, dessas transformações também. E, assim, o que o Instituto da Zain... eu estou aprendendo a falar. Até o final você consegue, né? Eu vou conseguir. E a Building 8 tem feito, né, para acolher as pessoas, porque, assim, apesar de ser um quadro bem difícil, né, de lidar, e aí a Raquel tem também, né, Raquel, tem uns números para apresentar. Queria falar, eu queria trazer uns números para apimentar aqui nosso papo, falando também em clínica. Bem, a gente viu aí a questão, né, do impacto de home office, as avalanches das informações, né, que a gente tem recebido com essa parte de digital. Eu queria trazer um pouco do número da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que agora na pandemia diz que teve um acréscimo de até 25% nos atendimentos e 82,9% no agravamento dos sintomas dos pacientes. E eu queria entender, assim, como que vocês têm percebido isso também na clínica, né? No sentido da parte mesmo de ansiedade, aí no ponto de vista mais crônica mesmo, depressão, das angústias das pessoas. E se, por um lado, se existe esse agravamento, se vocês também têm visto o lado positivo, assim, se as pessoas, elas têm aproveitado essa pausa, esse momento de estar em casa e tal, e ressignificado coisas, e aproveitado para ter algo, enfim, positivo para a sua vida. Legal, Raquel. Boa pergunta. Eu vou começando, depois passo para o André de novo. A gente vai se comportando assim nessa ordem, certo, André? Se você quiser aí, você entra a qualquer momento, tá? Eu acho que varia muito de que casa é essa, Raquel. Assim, um pouco como que a gente estava falando ali antes, né? Dependendo da condição que você vive, do espaço que você tem, da situação, do quanto opressiva é a situação na qual você está em diversos sentidos, você vai ter experiências completamente diferentes com a pandemia, né? Mas sim, né, dentro da minha bolha, tenho enxergado pessoas se beneficiando dessa pandemia, né? Pessoas que vinham num ritmo
alucinado de trabalho, né? Vocês citaram bastante o Bauman aí, né? Essa ideia de que sobre gelo fino é preciso patinar rápido, né? Então, os tempos líquidos, a velocidade dos tempos modernos tem a ver com esse gelo fino, né? E o gelo fino aqui quer dizer uma certa invisibilidade, ausência de fundamento, superficialização nas relações de um modo geral, né? Então, o nosso cotidiano já faz algum tempo que vem sido marcado por um saltar de atividade em atividade, sem que a gente pare para refletir, sem que a gente pare para entrar em contato mais profundo conosco, enfim, a gente vem percebendo que essa pandemia quebra esse ritmo, um pouco do que o André estava falando na última fala dela, né? Então, a pandemia é uma quebra, né, de um ritmo alucinado, onde, por um tempo, as pessoas ficaram atordoadas aí, né? A adaptação do mercado de trabalho tem um lado positivo, claro, porque as pessoas voltam a produzir, voltam a poder pagar suas contas, o país volta a ter a sua economia evoluindo, mas o lado negativo é que volta o moedor de carne moída e num outro formato ainda, né? Porque aqui, como a gente estava dizendo, você tem sobreposição de responsabilidades em casa e responsabilidades fora de casa, né? E aí, claramente, você vê um aumento da carga sobre a mulher nessa situação, porque ela estando em casa, por estar em casa, já subentende-se que ela vai ter que dar conta de certas coisas que, por vezes, ela não teria se ela não pudesse estar em casa, né? Então, o que o André também estava levantando, achei a fala dele interessante, é o quanto que o nosso estilo de vida antes da pandemia estava por um fio, né? A gente dependia já de uma série de pessoas para que uma família aí, de pessoas que têm filhos, por exemplo, que trabalham e têm alguma condição financeira, podem manter alguém ali, né? O quanto que a gente precisava de várias, assim, de uma escola funcionando, de uma pessoa limpando a sua casa, de uma babá, de uma mãe, de uma tia, de uma sogra, assim, como você tem toda uma rede, de certa forma, para poder cuidar de uma família, e a hora que essa rede cai, a família se dá conta de que seria impossível dar conta sozinho de ser uma família e ao mesmo tempo produzir no nível em que estavam produzindo, né? Então, alguns países, claro, países ricos, países de uma realidade completamente diferente da nossa, falam em plano de decrescimento, né? Falam em redução intencional do PIB, né? O sonho humanista, né? A gente está aqui na São Paulo Tech Week, né? Eu acho importante retomar um pouco a ideia de que talvez a ideia de que nós conseguiríamos resolver os dilemas humanos através da tecnologia foi o grande sonho da modernidade, né? Foi aquilo que se perseguiu por 400, 500 anos, aí, desde Descartes até hoje, a ideia de que nós conseguiríamos cientificamente, tecnicamente, resolver os problemas humanos, né? Bom, o que a pandemia nos mostra é que são assuntos diferentes e que não se tocam, né? E que você pode ter os recursos técnicos mais incríveis e nada disso garante que vai haver uma intenção de se resolver os problemas humanos, né? Eu não me lembro qual matéria que eu li aí recentemente acerca de uma pessoa que havia dedicado a vida inteira ao clima, né, soluções de problemas climáticos, e segundo ele havia resolvido o problema, ele tinha achado a solução técnica para o problema climático, e essa solução não foi aplicada, né? Ela não foi aplicada porque o problema nunca foi técnico, né? Então, assim, hoje em dia nós temos como resolver tecnicamente a fome no mundo, nós temos como resolver tecnicamente a saúde no mundo. O que não há é interesse, né? O que não há é... Então, a pandemia, num certo sentido, evidencia o caráter de manutenção de um sistema desigual, né? E quem são as pessoas, no final das contas, que estão, se não colaborando, ao menos passando um pano para essa situação continuar, né? Nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em se adaptar, né? Temos que nos adaptar, mas nos adaptar a quê? Né? Será que temos que nos adaptar? Vai lá, André. Verdade. É bem interessante essa pergunta, né? Se adaptar
a quê, em virtude de quê, né? O que está no horizonte, né? Um pouco para quê dessa adaptação, né? O que isso propõe em termos do seu projeto de vida. E achei muito interessante a fala da Nana, um pouco antes, falando desse lugar que é um pouco a supressão do lugar do humano, e que não é de hoje, só que parece que cada vez vem mais forte, né? Então a Sim. gente vive num mundo técnico, por assim dizer, né, que de certa forma nos coloca num lugar esquisito em relação a nós mesmos, porque Uhum. esse lugar é um lugar de calculabilidade, de confiabilidade, de poder contar com as coisas, isso está tudo num projeto técnico. E, bom, não sei bem se o humano cabe direito nesse projeto, né? Assim, então tem uma tentativa assim de desumanização para manutenção do cenário. Então Uhum. você vê, por exemplo, uma supressão constante dos afetos incômodos em geral. As Uhum. pessoas vivem em um mundo onde determinados afetos elas não podem deixar vir à tona. E elas vêm nos procurar no consultório, nos pedindo, de certa forma, para resolver isso, para que lhes ampute isso que é incômodo, para que ela possa se adaptar e realmente funcionar no grau máximo de desempenho. E o desempenho aí não é nem só o desempenho profissional, tem uma coisa dessa sociedade do desempenho que não é mais por meio da autoridade do patrão que se faz o desempenho, que se faz a performance. A gente comprou isso como um projeto pessoal, né? Tem um filósofo muito que tá em moda hoje em dia, um coreano, Byung-Chul Han. Uhum. Tem um livro que fez muito sucesso, que é A Sociedade do Cansaço, e onde ele está falando dessa questão, assim, o quanto que a gente comprou isso, a gente trabalha o dia inteiro nisso, nessa existência que é uma existência performática, que não é só a performance do trabalho, mas é a performance de como eu sou bom, como eu sou bonito, como eu sou legal, e a gente vive para suportar essa pose, esse lugar performático, que é um lugar absolutamente desumano, né? É um lugar que não cabe na sua vida, sabe? Você vive numa supressão constante dos seus afetos, das suas idiosincrasias, e que não dá certo, essa conta não fecha. A pessoa vem procurar a gente pedindo para resolver esse problema, o que a gente faz é absolutamente ao contrário, né? Assim, como é que isso pode existir, né? Você não tem como amputar isso, você não pode virar uma máquina, por mais que você anseie isso, né? Então, o nosso trabalho é, de certa forma, pontuar que a pessoa está vivendo numa direção performática, né? Numa dimensão maquínica, né? Então, assim, você tem esse rompimento né, nesse momento, e, bom, agora o humano veio à tona, de certa forma. O que eu faço da minha vida? O que é isso que está acontecendo? Sabe, onde é que eu me amarrei? Que família é essa? Que lugar é esse? Que vida é essa que eu levo? E é interessante perceber que no interior de uma sociedade como essa, faltam palavras para as pessoas dizerem da humanidade delas, de tão desacostumado que a gente é, né? As pessoas não leem mais no sentido daquela leitura, que é uma leitura que vai esmiuçando o como a gente se sente, os lugares, que são os lugares subjetivos, por assim dizer. A gente chega num ponto que as pessoas não têm palavra, não conseguem explicar como se sente, porque agora tem que lidar com aquilo que é humano, que ela passou a vida inteira, de certa forma, tentando tirar de cena, né? Tentando batalhar contra, nunca se afeiçoou, nunca se amigou do fato de que eu sou um abismo, tem um abismo comigo que não pode ser tamponado na marra, né? Eu preciso me Uau, afeiçoar a ele, né? E a sim. gente, nos assuntos cotidianos, vive na nossa eterna busca de tentar suprimir essa dimensão que é humana, que é abismal, que é idiosincrática, que é estranha. Estranho, eu sou estrangeiro de qualquer jeito, né? E como é que eu lido com isso? Agora eu nem tenho palavras mais para isso, né? Esse mundo dessa velocidade, que continua sendo o mundo da velocidade, mas que deu uma quebrada no modo como ela se colocava, né? O Beto lembrou muito bem aí do
dessa epígrafe, acho que é uma epígrafe do Modernidade Líquida ou do Amor Líquido, um desses livros do Bauman, que é do Ralph Waldo Emerson, um escritor americano, que diz: quando se patina no gelo fino, a garantia está na velocidade. Então, assim, a gente vive num mundo que é um gelo fino, e a gente vive ele correndo, né? Porque se a gente parar, o que acontece com o gelo fino? Quebra, a gente cai aonde? No abismo. Que abismo? Abismo que somos nós, dos quais só aprendemos a lutar contra e a correr dele. E agora... Peraí que eu preciso respirar. Uau, nossa, isso, gente, realmente e é muito profundo isso, né? Porque você cai se o gelo se parte, você cai, você afunda, até que tenha alguém que levante, puxe você e fala, vem, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu estava falando com uma amiga ontem, falei assim, não adianta você também só querer ser ajudado e não ajudar. Então, assim, quando você tem um braço esticado para ser puxado por alguém, você tem que puxar alguém aqui também, né? E eu acho que nesse sentido, o que vocês vêm fazendo, assim, e a gente queria até usar esse momento para divulgar também, para falar para as pessoas para acessarem, para entrarem lá e assistirem os conteúdos do Instituto, né, para entrarem na Building 8, participarem dessas experiências. Então, a gente podia divulgar aqui, né, também. Dani, você consegue colocar vamos... Nelly, fala você, então, enquanto você estiver falando, a gente já vai divulgando, né, e tal. Tá bom. Fala você, por favor, dessa percepção sua no atendimento. Pausa para uma respiração. Sim. Depois dessa fala. Enquanto vocês dois falavam, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né, e fui sendo... Eu digo que o mundo corporativo foi minha doença e minha cura. É que eu fui sendo afetada por essas tamponagens, tamponamentos em mim e vendo nos outros. E isso foi me empurrando para fora, né, do mundo corporativo, mas ainda estou lá, de certa forma, tentando um pouco transformar, né? Às vezes me dá falta de ar, mas nessa intenção de tentar transformar esse ambiente tão árido. E aí eu me lembrei de uma cena muito antes da pandemia, assim, quando eu ainda trabalhava no mundo corporativo, há uns 8 anos, que eu entrei na sala de um executivo da empresa para fazer uma reunião com ele. E eu entrei na sala, tá, a gente tinha um horário marcado, eu entrei, ele estava claramente triste e abalado. E eu falei... Oi, fulano, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu, mas tá tudo bem mesmo? E aí ele começou a chorar e me contou que o pai dele estava internado com uma doença terminal no hospital e que o cachorro dele, que era um cachorro que tinha acompanhado a vida dele, ele foi expatriado, o cachorro foi junto e tal, tinha morrido naquela semana. E aí, quando ele se deu conta que ele estava chorando, ele, né, logo enxugou as lágrimas e falou, não, mas aqui eu não posso chorar. Eu falei, mas por que você não pode chorar aqui? E ele falou, porque é um sinônimo de fraqueza. E o cara com essas duas questões gigantes, né, com ele. E aquilo, enfim, não fiz a reunião com ele, fiquei conversando com ele sobre o assunto e falando sobre essa história de aqui eu não posso chorar. Tem toda uma história do masculino, mas também um masculino executivo dentro de uma organização, numa posição de liderança. E isso sempre me inquietou, ainda me inquieta. E eu fiquei imaginando, logo no começo da pandemia, o quanto que esse ambiente organizacional, com toda essa incerteza, né, com todo esse desafio de não dá para olhar só para a produtividade, só para o lucro, só para a máquina de moer carne, poderia ser ainda mais opressor para as pessoas. E aí um dia, então eu vou falar agora de que é essa iniciativa, né? Eu não sou terapeuta, mas no começo da pandemia eu tive uma insônia criativa. E eu fiquei me fazendo a pergunta, que contribuição você quer ser para o mundo nesse momento? Fiquei me fazendo essa pergunta. E me vieram 3 palavras: espelho, espaço e escuta.
Espelho no sentido de que o espelho está meio aqui, assim, né? E a gente está tendo que olhar para esse abismo que somos nós, como disse o André, de um lugar muito próximo, e estamos todos nus nesse espelho. E isso veio, todos esses significados que eu estou trazendo vieram para mim nessa intuição. Depois, espaço, pensando que a gente tem pouco, eu acho que temos pouco espaço interno para dar conta do externo e passar por isso com integridade. Então, que pudesse ser um lugar onde as pessoas pudessem abrir um pouquinho mais de espaço interno e escuta, que eu acredito que a escuta é curativa e a gente perdeu ao longo do tempo essa capacidade de escutar o outro, de se escutar, de escutar o planeta. E aí, assim nasceu esse evento que se chama Espelho Espaço Escuta, que eu tenho feito às quintas-feiras, com alguma regularidade. E é um espaço onde a gente conversa, né? Eu trago alguma provocação, ou algum convidado traz alguma coisa. A Nana foi uma das convidadas. Quero convidar aqui o André e o Beto, que eu já gostei dessa conversa, para vocês estarem comigo em um Espelho Espaço Escuta. O Paulo Tech Week conectando pessoas. E tem sido uma surpresa para mim. Veio de um lugar muito genuíno de criatividade essa história, e é um lugar onde basicamente eu trago uma provocação, um estímulo, ou alguém traz, e a gente divide no Zoom em pequenos grupos onde as pessoas vão conversar sobre alguma pergunta que a gente faz. E eu tenho relatos interessantes, assim, gente que falou, olha, eu falei aqui coisas que eu não tive espaço para falar com ninguém, né, com alguém que ela encontra numa sala de Zoom, que é um completo desconhecido, e a pessoa se sentiu segura para falar ali. Uma outra pessoa, num dos encontros, eu citei a alma moral, e aquela passagem que ele fala que o espaço fica estreito, né, e o parto é esse momento onde o espaço fica estreito, e a pessoa me falou, olha, eu tive problemas no meu parto, e quando você falou disso, né, e neste momento, quando eu conversei com as pessoas, me dei conta de que eu posso nascer por mim mesma, que não precisa ser a fórceps. Então, não é um espaço terapêutico e não tem a intenção de ser, mas eu acredito muito que a escuta e falar, né, num lugar de escuta qualificada, pode ser sim um espaço curativo, e tem sido para mim bem interessante proporcionar esse espaço. Muito bacana, Nelly. E aproveitando, assim, se vocês pudessem dizer, assim, para as pessoas que estão assistindo e tal, sugestões de como que a gente pode lidar com esse momento de pequeno tédio, angústia, ou nesse momento de quarentena, vocês teriam algumas pequenas ideias, tipo aquelas que querem salvar o mundo e ficam angustiadas de tentar resolver o problema que está fora, enfim. O que vocês diriam, assim, para quem está assistindo, que tem esses sentimentos, que não são graves, mas são pequenos, não precisa de medicamento e tal, mas, enfim, que poderia ajudar nesse momento? Dica de psicólogo acaba sempre sendo complicada, nunca é assim, faz assim, papá, né? Mas o tédio é sempre quando nós nos tornamos, de alguma forma, desinteressantes para nós mesmos, né? Tédio é um jeito de se relacionar consigo, né? Quando a gente está entediado é porque a gente não gostaria de estar conosco naquele momento, né? Então, cuidar do tédio é, de alguma maneira, buscar voltar, se deixar interessar, se deixar envolver com as coisas, né? Falamos um pouco sobre a vida ser a busca de felicidade, falaram sobre o princípio de prazer, o Freud e tal. Eu gosto de pensar que a vida é sobre o pôr-se em obra da verdade, né? Verdade como verbo, né? Ela é sobre densidade, principalmente depois de uma certa idade, né? Mas o pôr-se em obra da verdade, aqui o que eu quero dizer com isso é que a gente sai do tédio quando a gente vai de encontro àquilo que é relevante, sabe? Aquilo que precisa ser feito,
O tédio diz respeito a... A gente normalmente quer resolver o tédio com distrações, com passatempo, com... Né, assim, se ocupe-se, faça isso, faça aquilo, deixe o tempo passar, né, curso disso, curso daquilo, assista um filme, né? Não, acho que tem alguma coisa ali no tédio que é um convite a uma outra relação com você mesmo, né? Se tem alguma coisa que pode salvar a gente nessa pandemia é a densidade de vínculo e a verdade, né? A verdade no sentido verbal do termo, né? No sentido do pôr-se em obra daquilo que importa, né? De parar de se esquivar daquilo que não faz sentido, de reproduzir coisas que você faz por hábito, mas que não tem mais relevância para quem você é, né? Então, nesse sentido, essa pandemia pode ser uma grande oportunidade de desaprendizado, sabe? Eu não sei se ela tem muito o que nos ensinar, mas ela tem muito a cuidar para que a gente desaprenda de certas coisas. Certos hábitos que estão enraigados e que a gente perdeu, de certa maneira, a relevância e que eles estão ali só porque estão, né? Então, acho que certas crises são bem-vindas, porque é onde moram a possibilidade de transformação. Acho que a Nelly queria falar alguma coisa ali, passa para você, Nelly. Foi bom você ter falado de transformação, que era disso que eu ia falar. Vou falar da minha experiência, assim, o que tem sido para mim um alívio, observar a natureza. Eu, em meio à pandemia, mudei para uma casa, né? O Beto falou da arquitetura, eu morava num apartamento, e no meio da pandemia, não por causa da pandemia, mas isso já estava programado, eu mudei para uma casa, e por algum significado que eu ainda não sei, ou nenhum significado, minha casa virou um berçário de borboletas monarcas. Juro, tem umas 7, né, umas 4 já nasceram, tem umas 3 aqui ainda em berçário. E observar esse processo de transformação da vida diariamente, assim, todos os dias eu olho para elas e olhar, assim, ver a borboleta que se entrega para um mistério da vida, que se liquefaz, né, a lagarta que se liquefaz para se transformar a borboleta. Cara, tem sido, assim, tipo, das coisas mais profundas e singelas que já me ocorreu. Assim. E eu nunca tinha visto de perto esse processo, e acho que uma outra coisa que elas me ensinaram é que quando ela sai do casulo, eu não sei se vocês já viram isso, assim, eu não vi ela saindo, mas eu vi, assim, minutos depois. Ela fica um tanto ali, assim, meio que se entendendo, meio que parada é, quem eu sou agora? E fica umas boas horas ali, dando pequenos saltinhos até que ela vai para o grande voo. Então, para mim, olhar para a natureza, observar isso e aprender com isso tem sido restaurador. Muito legal, Nelly. Ana, você quer falar? Então, eu estava aqui, eu acho que a coisa que logo de cara, eu comecei a fazer os meus vídeos desse canal meu, da Senhorita Safo, todo dia, quando começou a pandemia, para poder fazer companhia mesmo das pessoas. Meu objetivo era esse, eu mandava o vídeo todo dia. E os primeiros vídeos, eu disse, e isso virou um texto que está lá no blog da Senhorita Safo, que é viva o dia, né? Assim, nesse momento, é muito importante e é muito bacana você viver o dia. Até porque até o dia é uma ilusão, até o dia é uma mentira. O que você tem é muito menos, né? Assim, de fato. Se você parar um pouquinho e prestar atenção, o que você tem é o instante, isso é aqui, esse momento que nós estamos conversando aqui, e isso é um caminho muito bacana para te livrar da ansiedade louca, porque nesse momento que nós estamos, nessa turbulência, nessa, né, como que o Paulinho da Viola fala, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Olhar lá na frente só vai te trazer um montoeiro de ansiedade, porque ninguém está sabendo nada. Se alguém acha que está sabendo, é bom procurar o serviço do André e do Beto, porque está doido. E é isso, viva o dia
vá com calma, né? Acho que é isso. E você tem um texto para puxar para a gente aí? Então, eu selecionei, eu separei alguns textos. Eu tenho um texto que eu fiz sobre isso, mas o texto que eu tinha separado para ler, e eu acho que tem a ver com o que o André falou, tem a ver com o que a Nelly falou, tem a ver com o que o Beto falou, assim, porque eu acho que a gente ficou muito de cara com a morte. Quando começou aquela coisa da pandemia, a primeira coisa que eu vi um bando de gente, amigo meu, assim, nossa, pá, vou morrer. A morte vai bater na minha porta, e aí virou um grande climão, né? Assim, as pessoas, alguém vai cuspir em mim, vai espirrar em mim, eu vou morrer. E aí eu acho que tem uma coisa que me veio de um texto que eu escrevi, porque existem mortes simbólicas agora que vão acontecer na sua vida. Eu queria tentar dizer de uma forma bem pop mesmo para quem está nos assistindo, que nesse momento que nós estamos vivendo desse país, desse mundo, de tudo, nós estamos sendo obrigados a viver um monte de mortes, né, simbólicas. E isso, às vezes, se confunde com a morte de verdade. E eu vou pedir vocês, eu vou ler um texto, ele é rapidinho aqui, que eu escrevi, se chama Morrer, que eu escrevi há muito tempo, e eu li ele agora para as pessoas que seguem lá, né, o meu canal. Eu acho que fala muito dessa coisa que o Beto falou, desse nosso abismo, desses nossos monstros, né, que aparecem nesse momento da pandemia, desse confinamento. Você fica confinado, fica sem distração, os seus monstros começam a tudo pular, né, no palco. Ei, pula um, pula outro, aquela confusão. E aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês, o texto é assim: como nos confundem as mortes que precisamos morrer em vida, pois, para serem boas mortes, funcionais, precisam trazer também o horror do fim absoluto, sensação de acabarmos de fato, apavorados pelo súbito vácuo, gélidos, despencando em queda livre, sem uma mísera referência para nos segurar. Sós, vazios, deprimidos. Afinal, a perda, mesmo daquilo que nos oprime, também nos deprime. Estamos mais confortáveis no sofrimento conhecido que na angústia do porvir. E, às vezes, a chegada do realmente novo exige limpeza total do canal e extração do nervo viciado, sem anestesia. Afundar na dor e limpá-lo, deixá-lo completamente oco, morto, por enquanto. Um momento anterior ao renascimento que pode até durar dias ou anos, e chega travestido de morte pura. E não existe outra forma de fazer. Jogar as muletas no incinerador e dar um passo no nada. Há um tênue limite entre isso e o suicídio. Muitos de nós escolherão uma vida medíocre, longe dessas mortes. Muitos se anestesiarão da dor que pode nos fazer vivos. Muitos olharão o quarto escuro de longe, até que a morte verdadeira e derradeira venha levá-los. Outros não. Afundarão a cabeça no sofrimento e deixarão que as olheiras abracem suas órbitas, permanecerão imóveis, no silêncio, sob o ataque feroz de sua ansiedade. Desmancharão perante nossos olhos, se contorcendo de dor e medo, então ficarão frios, inertes. E quando acreditarmos que acabou, eles abrirão a velha carcaça por dentro com os dentes e saltarão de lá transformados. Terão a medida imensurável dos seres pacificados e habitarão outra dimensão, apesar de nunca terem estado tão próximos. Não carregarão mais o medo do sim, do não, de ir, de voltar, de dizer, de desdizer-se da palavra, do silêncio. Estarão de volta da morte, que carregamos todos nós, e que vivemos nessa terra para morrer. Estarão finalmente vivos. Nascer não basta, viemos renascer. Esse é o texto, que fica aí de provocação. Eu nem vou falar mais nada. Ai, ai. Muito obrigada. Muito lindo o seu texto. Obrigada. Ai, Ana, como sempre, né? Ela acaba com a gente. Então, gente, assim, tá todo mundo muito emocionado. Nós temos várias perguntas, mas a gente já está com o tempo, né, meio estourado, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente deixar essas provocações, né? E as pessoas começarem também a procurar as próprias respostas, né, Nana?
Você sempre me ajudou a fazer isso. Isso é muito legal. Então, nossa, que texto lindo. Pode abrir para perguntas, Rafa. Você veja o que você quer fazer, se quiser mudar aí o roteiro. Não, é que assim, as perguntas estão bem reflexivas, né, na verdade, assim, não chegam a ser dúvidas, mas eu quero agradecer a participação de todo mundo, todo mundo que está aqui com a gente, né, e eu queria, Nana, que você fosse para as considerações finais sobre isso, sobre essa reflexão e tal, e a gente já se despede aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, Rafa, eu vou terminar, eu não vou falar, eu acho que a minha poesia fala melhor do que qualquer coisa que eu seja capaz de falar. Eu vou ler rapidamente aqui, dá tempo de eu ler o Ilusão, ele é curtinho, e fica como minha mensagem, pode ser? Okay. Claro. Esse texto viralizou loucamente, nem eu tinha noção, eu não tinha noção desse texto, que ele era, e ele foi batendo ali, as pessoas foram passando. Eu queria dizer para você, assim, você que está aí ouvindo, no meio do pandemônio, da pandemia, você tem duas opções. Uma é sofrer a realidade, outra é criar a realidade. Isso pode parecer absurdo em algum sentido. Putz, perdi meu emprego. Enfim, esse texto tem a base da filosofia oriental, do hinduísmo, onde eu fui beber para escrever isso aqui. Mas eu escrevi para uma pessoa que era muito infeliz, porque ela tinha muitos problemas, porque nada dava certo, agora o emprego, agora a minha mulher foi embora, o cachorro, a pandemia. Então, ele chama Ilusão, e foi um texto que viralizou muito, que fala assim: isso que você chama de realidade, fato, verdade, isso a que você se apega, esse piso, essas paredes, esse corpo, esse medo, isso eu chamarei de ilusão. Já o velho Platão nos deu a chave, isso é tudo criação sua. Principalmente o medo que você coloca em todas as coisas como um perfume. Porque você, alienado da vida na Matrix, vive criando gaiolas na mente para morar dentro. Pensa o limite e ele se materializa. Pensa o final infeliz e vive para evitá-lo, e vive infeliz. Essa infelicidade não é maldade do universo, é criação sua. E gente infeliz, meu Deus, não faz gente feliz. Então me escuta, isso que você chama de limite, essa cinta apertada, cortando a carne, essa dor na qual você se apega e chama de realidade, isso eu chamarei de ilusão. Peraí que eu pulei aqui. Isso eu chamarei... Desculpem, pulei. Tudo bem. É a coisa do computador. Acontece. Não. Gente infeliz, meu Deus, não faz. Então, eu me escuto isso que você chama de limite, essa cinta apertada cortando a carne, essa dor na qual você se apega, e chama de realidade, isso eu chamarei de ilusão. Pode gritar, espernear, apontar culpados na multidão, o universo não tem nada a ver com isso, são escolhas suas. Você aperta esse cinto todas as manhãs e busca o furo intolerável. Escolhe ser o arauto da dor, escolhe espalhar a dor, porque ela, para os cronicamente doloridos, é o normal. E eu te desautorizo e arranco de você qualquer justificativa. A realidade é uma construção. O sólido se desmancha no ar todos os dias. Todos os dias, pessoas se negam a serem felizes e se tornam cúmplices da felicidade dos outros, qualquer felicidade. E gente feliz faz gente feliz. Então, isso que você chama de muro, eu chamarei de porta e atravessarei. E ainda que estiver de costas, você saberá. É isso. Perdi o texto aqui no meio da bagunça. Nossa, a gente planeja dar bonitinho e é isso. Nana, muito obrigado por tudo, assim, por tudo e por essa presença maravilhosa. Eu tenho certeza que realmente somou e realmente alterou muitas pessoas aqui. Obrigada a todos vocês, agradeço muito o convite, adorei. E obrigada aqui, Fábio, Beto, Nelly, adorei estar com vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada a você que está traduzindo. Obrigada. Tchau. Beto e André, então, inclusive para falar sobre as ações que vocês vêm fazendo, né? Assim, queria que vocês falassem dessas ações. Pode enxugar as lágrimas primeiro. Tô brincando. Mas falassem dessas ações, também, né? Que vocês também adaptaram para o digital, né? Esses conteúdos seus. Tem muita coisa no site do Instituto Dasen. Então, divulga para a gente. Vamos colocar aqui, vamos mostrar para as pessoas. Vai lá, André, começa você dessa vez. Bom, em relação ao Instituto, a gente
tem feito o que a gente pode, né, proporcionando debate, proporcionando lugar para pensar. A gente tem feito uma live todas as sextas, 9 horas, no nosso canal do YouTube. Então, é um espaço de reflexão, de discussão, um espaço sério, mas que também é divertido. A gente está lá, a gente se diverte, a gente está com saudade um dos outros, né? Então, a gente tem tentado proporcionar esse mínimo alento. A gente tinha um congresso para acontecer em maio, internacional, enorme, e assim, veio a pandemia. Esse congresso a gente está colocando ele todo na plataforma online e vamos tentar fazer ele acontecer de uma maneira online mesmo. E, bom, estamos buscando fazer o possível aí em termos institucionais, né, viabilizando o estudo, o conhecimento, viabilizando o acesso às pessoas, sabe, a tudo aquilo que é nosso material, a gente tem tentado fazer o melhor. E acho que de resto as tentativas elas são todas pessoais, né? De certa forma, eu fiquei um pouco com isso que a Nana falou da morte simbólica. Acho que é isso mesmo. A morte não é alguma coisa que está no final da vida, né? A morte ela é o tempo inteiro. A gente está morrendo o tempo inteiro, né? E me lembrei da música do Belchior, né? O Sujeito de Sorte, que ele fala assim: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Não, de jeito nenhum. Esse ano eu já morri umas 5 vezes. E teve umas que foram graves. Então, acho que isso tudo faz parte, e esse momento, que é um momento onde, bom, também usando a expressão dela, esses monstros vêm nos visitar, esses monstros dos quais a gente incessantemente fugiu ou brigou com eles, quem sabe não é o momento de puxar uma cadeirinha para ele, sabe? Passar um café, fazer um chá, falar, pô, senta aí, a gente tá junto há tanto tempo, sabe? Vamos se entender um pouco. Com Sabe, certeza. acho que isso abre a nossa possibilidade de estar inteiro nos espaços, sabe, de uma possibilidade de deixar vir as coisas mesmo. Das quais a gente foge, né? Não para sucumbir, mas para dar lugar daquilo que a gente tenta sempre expulsar da nossa vida, né? Então é importante, assim, acho que uma busca por inteireza, assim, por presença, por estar fazendo o que é possível. De novo, a metáfora dela do, do, do marinheiro na neblina é um pouco isso. Não dá para a gente jogar lá na frente, né? Então, vamos com o que dá, né? No começo da pandemia me acalmava muito lavar roupa, lavar louça, sabe? Era Uhum. organizador, porque era uma coisa que eu fazia e estava pronta ali logo Aham. depois, né? Então, e como é que você está inteiro nesses espaços, nesses lugares? Sei lá, eu vou, coloco um disco que está na fila para eu conhecer e boto ele para tocar e vou lá, sabe, fazer minhas atividades cotidianas, cuidar da casa, sabe? São possibilidades que às vezes a gente não tem na rapidez do nosso mundo, do ter que fazer isso, fazer aquilo, sabe? Como é que é estar inteiro ali, desde o lavar a roupa ou na conversa com o seu filho, com a pessoa que mora com você, né? Eu acho que esse tipo de possibilidade, esse estado de suspensão que a pandemia nos coloca, abre determinadas portas, assim, que de uma maneira que eu não sei se a gente vai ter de novo, né? Uma oportunidade de uma suspensão desse tamanho e de poder estar de frente conosco e abrir esse espaço para estar inteiro ali, né? Conosco, com as coisas que nos habitam, nossos monstros, nossas virtudes, sabe? E poder, sabe, é, se colocar ali, e isso não é nenhuma pressão, acho que também essa pressão de produtividade, que agora tem que aprender inglês, e se não tiver dando, não deu, deixa isso para lá, né? Acho que o importante é poder estar onde você está, acho que esse é um pouco Sim. o exercício, assim, Vai no deixa possível, rolar, né? deixa ser, É isso. né? Beto, e você? Bom, gente, agradecer todo mundo aqui pelo convite. Eu vou divulgar um pouco o nosso congresso, tá? Ele vai acontecer em agosto, do dia 22 ao dia 30. No dia 11 de julho, a gente vai fazer um evento teste gratuito, então quem quiser ir lá e conhecer um pouco do nosso trabalho, tem um No outro site do Instituto as site, pessoas conseguem acessar. tem um link para lá, o Legal. site direto do Instituto é congresso.institutodasen.org, é só colocar o congresso antes ali do site que você passou. Ok. Estamos trabalhando ainda na melhor plataforma, a melhor solução para fazer isso de uma forma digital, mas assim, ele é um congresso que vai interessar não apenas para pessoas estritamente da área clínica, mas todo mundo que se interessa por psicologia, pelo ser humano. O tema do congresso é afeto e cuidado. A gente já tem convidados de mais de 5 países, já temos mais de 300 inscritos. A ideia realmente é ser
um grande evento, são 9 dias de transmissões, então aí ótimo, obrigado aí pelo link, todo mundo que tiver interessado aí em conhecer nosso trabalho, ficamos à disposição, lá pelos links também, vocês conseguem o contato com a gente, se alguém tiver interessado em cuidado clínico, comigo aí, com o André, também consegue achar a gente ali pelo Instituto, ou então eu só dou um toque pro Rafa ali, que ele dá o contato pra gente. Com gente, certeza. Adorei estar com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, ficamos à disposição. Foi incrível, conteúdo incrível, aprendizado. Sempre isso aprendendo. Obrigado, gente. Obrigada mesmo. Obrigado a todo mundo, pessoal. Foi ótimo. E agora vamos chamar a Nelly, né? Esse clima de despedida é tão ruim, mas se a gente pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando desse assunto, né? Mas... Então, Nelly, você falou para a gente, né, um pouco do Espelho Espaço Escuta. Espero que as pessoas consigam ter acesso e consigam, né, possam participar dessa experiência que eu já participei, que eu já falei aqui. E é isso. Então, quais são as suas considerações finais? Quais são as provocações que você deixa? O Espelho Espaço Escuta, então, é um evento gratuito, todo mundo pode participar. Acho que na hora que eu falei um pouco do âmbito organizacional, mas ele é aberto para quem quiser participar, de qualquer idade, de qualquer lugar, quem quiser. Vou pedir para acompanharem as redes da Building 8, a gente divulga no Instagram, divulga no Facebook, porque a gente não está fazendo toda semana, né? A intenção é fazer toda semana, mas às vezes não dá. Então, essa semana, por exemplo, não vai ter, mas olhando lá nas nossas redes, a gente sempre divulga uns dias antes, é sempre às quintas-feiras, às 18 horas. Fora isso, a Building 8 é uma consultoria especializada em desenvolvimento humano que está a serviço do desenvolvimento dos indivíduos, dos grupos e das organizações, sempre com esse olhar de tentar desafiar o status quo, ser terreno fértil para uma transformação positiva dentro do mundo das organizações, porque a gente acredita que as organizações são um ator importante na nossa sociedade, e elas só existem porque lá tem pessoas, transformando as pessoas, a gente transforma as organizações e, no fim, transforma o mundo. Essa é a nossa intenção essencial. Então, se precisarem, é só chamar a gente, que a gente vai com amor. Muito obrigada pelo espaço, amei a conversa. Estou vendo com mais espaço. Sim, a gratidão é nossa, né? Que é isso, a São Paulo Tech Week, ela está aqui para conectar as pessoas, né? Tornar essas trocas possíveis. Como eu falei com vocês também, acho que a troca é uma coisa muito importante, né? Por isso que eu até saí no meio aqui, coloquei a Nana, falei assim, ela precisa fazer essa troca com o pessoal nesse momento, sabe? Então, assim, também tem que saber o momento de o que é mais importante mesmo, né, assim, no quesito, e inclusive para vocês se falarem, né, para as pessoas verem vocês falando juntos. Então, Nelly, muito obrigado, foi para a gente, é incrível, assim, ter sua presença aqui, fiquei muito feliz com você ter aceitado o nosso convite. Amei. E poder compartilhar isso com a gente. Então, pessoal, então, assim, acessem, né, o canal da Building 8, acompanhem, participem dessas experiências, se inscrevam no canal da Senhorita Safo, procurem o Instituto Dasein, sabe? Assim, as pessoas estão aí para ajudar a gente, elas estão aí para, né, para a gente se ajudar, né, para a gente se trocar, enfim. E aí, finalizando, Raquel, suas considerações finais, por favor, também, desculpa. Incrível, né? Assim, acho que esse espaço que a São Paulo Tech Week proporciona para a gente, você imagina que é um tema tão importante e pessoas de diferentes caminhos, áreas, né, e jeito de pensar, poder construir isso que a gente fez aqui e poder deixar gravado para as pessoas poderem, enfim, acessar, né? Eu vi algumas perguntas, né? Eu estou em casa, está difícil, enfim, poder falar sobre isso, falar, olha, a gente também está passando por isso, você não está sozinho, né?
Existem algumas questões que a gente pode fazer em conjunto. Venha com a gente aqui conversar, dialogar, como a Nelly falou. Tem alguns espaços fazendo né, assim, como os meninos fazendo terapia, a Nelly fazendo essas trocas de diálogo, a Nana no canal dela, com certeza, com esses textos maravilhosos que tocam a gente. Então, foi incrível. Obrigada pela oportunidade de estar aqui acho que eu provoquei um pouquinho eles e foi incrível poder pensar aqui antes, planejar isso para estar aqui com vocês. Um beijo. Bom, gente, então, assim, para finalizar, né, em nome da São Paulo Tech Week, a gente quer agradecer muito. Sigam as nossas redes, né, a gente tem canal no Facebook, no YouTube, a gente está com essas lives sobre conteúdos, assim, toda semana, toda terça-feira, às 15 horas. A São Paulo Tech Week tem a data já, que vai ser de 21 a 27 de novembro, mas antes disso a gente está fazendo esses pré-eventos justamente para conectar as pessoas, para trazer conteúdos relevantes, e é um festival descentralizado na cidade de São Paulo, agora descentralizado na internet, então a gente está com um alcance muito maior do que a gente tinha antes, então está sendo de um ganho muito legal. Quero agradecer, né, a São Paulo Negócios, que é a empresa que enfim, realiza esse festival, né, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, e dizer que é um festival, assim, que ele possibilita não só as conexões, mas ele também é um festival que é pela humanidade, né, então, assim, a gente, principalmente nesse mês, que é o mês LGBTQ+, mas a gente quer dizer, assim, que a São Paulo Tech Week, ela não tem nenhum tipo de discriminação, seja racial, seja de orientação sexual. Prova disso, pessoas que trabalham, né, no festival, no evento. Então, assim, a gente está aqui, né, a São Paulo Tech Week está aqui para abraçar, e a diversidade é super bem-vinda, então a gente está aqui para isso, sabe? Então, para finalizar essa live de pessoas, eu queria dizer que a gente não é nada sem as pessoas. Então, por favor, sigam a gente e se conectem com a gente da forma que vocês acharem que podem contribuir e podem, enfim, somar para o nosso festival. E muito obrigado, gente. Muito obrigado, Edgar, pela tradução. Obrigada. Valeu, Edgar. Valeu, Rafa. Valeu, Raquel. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau.